Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações nesse instante. Queremos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso Guia, para que nesses instantes possamos sentir a presença dos amigos espirituais, daqueles irmãos que, em nome do Cristo, vêm até nós nos auxiliar, nos assistir e nos inspirar, para que essas mensagens, essas lições que estudamos, possam fazer parte de nossas vidas, possam sensibilizar nossos corações. Obrigado, mestre amigo, por tudo, e abençoe todos nós, abençoe nossos lares, e nos auxilie a estarmos contigo sempre, Senhor, que assim seja. Vamos então, continuando o livro No Roteiro de Jesus, vamos ao capítulo de número 48, que se intitula Na Vinha do Senhor. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar, e por isso orava com fervor. Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente. Tão compassivo e sereno como nos dias inolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Então, a gente vê aqui Simão Pedro em Jerusalém, na casa, uma casa modesta que seria mais tarde a chamada Casa do Caminho, onde seria, digamos, a primeira igreja, a primeira congregação, a primeira reunião de discípulos do Evangelho em nome de Jesus. Então, Simão Pedro estava naquela casa, somente ele naquele momento, uma casa simples, e ele queria realizar tarefas, porque ele lembrava que Jesus sempre tinha trabalho a fazer, sempre estava ajudando, sempre estava abençoando. E ele orava e também chorava, derramando lágrimas. Ele suplicava ao céu a graça de servir. E aí, nessa oportunidade, Jesus aparece. Isso foi depois que Jesus foi crucificado, que já tinha aparecido aos discípulos, isso algum tempo depois disso, né? Então Jesus, em espírito, aparece a ele. E ele fica feliz em ver Jesus. E aí ele diz: Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-se as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Quer dizer, ele deixou o lago lá na Galileia, né? Que era longe, e foi para Jerusalém para seguir Jesus. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. Ele não sabia o que fazer, como ajudar, como trabalhar em nome de Jesus, né? E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fez novamente invisível. Amanhã, amanhã. Então Pedro pediu serviço, queria saber o que fazer, e Jesus então apareceu para ele e disse que amanhã, no dia seguinte, ele ia indicar o que Pedro deveria fazer. O amigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do benfeitor eterno, devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Então ele começou a preparar a casa para receber Jesus, porque ele tinha entendido que Jesus ia aparecer ali para indicar o que ele deveria fazer.
Então, ele pegou rosas, né, lá de fora, que estavam orvalhadas ainda, e botou na casa, procurou dar um trato na casa, né, no aspecto da casa singela. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. Tanto que ele estava começando a comer ali, né, tomar o café da manhã, digamos assim, né? A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares, sitiando o reduto. Então, enquanto ele estava esperando ali, tomando o café da manhã, ele ouviu um murro na porta e um barulho lá fora muito grande. De repente, um homem seminu, né, entra e lá fora os soldados e os populares estavam gritando. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece. Então, o homem que chegou ali pediu socorro a Simão, né? Apavorado, o coração descompassado, batendo no peito. Mas Simão reconheceu o homem. É Joacás, um malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te por quê? Não passas de ladrão contumaz. E, de ouvidos surdos à rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que, de imediato, foi posto a ferros a caminho do cárcere. Então, Simão Pedro falou: por que eu vou te ajudar? Você é um ladrão. Chamou os soldados e entregou o homem foi à prisão. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedida fazer. Quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou à presença triste mulher de faces maceradas, a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Então, chegou uma perfumada liteira, né, que é aqueles carros que os escravos carregavam nas costas, né? E ali uma mulher de faces maceradas, quer dizer, machucadas ali, uma aparência, né, que contrastavam com a seda, com a elegância que ela se vestia. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Ele reconheceu aquela mulher, era uma mulher conhecida prostituta, na verdade. E ele conhecia, já todo mundo conhecia, sabia quem era, né? Então ela implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. Ele não acolheu a mulher. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito, ao entardecer, notou que alguém batia, insistente, à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, e semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Então, um bêbado que todo mundo conhecia também, caiu na porta dele, pedindo ajuda porque tinha um punhado de jovens que queria apedrejá-lo. Pedro não vacilou. Borracho, infame, não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxuleante, quando o mestre querido se destacou da névoa. Então ele estava ali, à noite, já meio triste, porque Jesus não apareceu para ele, e de repente ele vê Jesus. Ah, Senhor, clamou Pedro chorando. Aguardei todo dia sem que me enviasses a prometida tarefa.
Como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Jesus estava triste com ele. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou: de manhã enviei-te Joacás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, para que o ajudasses a remover a própria consciência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha mantei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é minha ignorância, e eu não sabia. Compadece de mim, ajuda-me com a tua orientação. Isso Pedro tinha, né? Ele era humilde. Ele reconhecia o erro, aceitava e pedia orientação do mestre. Ele reconhecia claramente que ele não tinha atendido aos chamados do mestre. Ele podia discutir, falar que não, mas imediatamente ele se rende à argumentação de Jesus e pede orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo, como que se ocultando na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Então, Jesus novamente desapareceu. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, pegou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, então ele não tinha o evangelho como nós temos hoje, mas já tinha os apontamentos de Mateus. Mateus escreveu muita coisa e deixou aqueles apontamentos ali para alguns, né? E depois esses apontamentos foram sendo elaborados, depois de muitos anos, né? Quase 50 anos depois, 40 anos depois, é que o Evangelho de Mateus, como conhecemos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, é que surgiram para nós, né? O Evangelho de João foi o último. Então ele abriu os apontamentos ao acaso, entre aspas, né? E encontrou o que hoje está no versículo 12, capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, aqui a gente vê que antes de começar, né, a tarefa ali na casa do caminho, Simão queria fazer alguma coisa, servir, e Jesus envia 3, um malfeitor, uma prostituta e um bêbado. E ele toca os 3 ali. Que a visão deles antiga era assim, né? Podemos ajudar os que estão doentes ali, que tem algum problema, mas os doentes da alma, a gente não tem nada a ver com isso. E aí ele leu, no final, essas anotações, esses apontamentos de Mateus, onde Jesus falava, né, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas será que são sãos do corpo que Jesus estava se referindo? É claro que eram sãos, eram os doentes do corpo, da alma. Tanto é que Jesus estava comendo com pecadores quando falou isso. E os fariseus falavam: nossa, o mestre de vocês como com pecadores. E Jesus, ouvindo, falou, né, que ele veio para os doentes, doentes da alma, são os chamados pecadores, né? Somos todos nós desajustados. Precisamos de Jesus para orientar nossos passos, para nos dar consolo, para nos dar firmeza, para que sentirmos que temos valor, que vale a pena viver, que temos que passar por dificuldades para o nosso engrandecimento, que precisamos seguir adiante. E não apenas os doentes do corpo, que precisam também de ajuda, mas os problemas do corpo são passageiros, os problemas da alma são duradouros, são mais difíceis.
Enquanto a pessoa não buscar a sua renovação, ela não vai conseguir curar essas enfermidades da alma. Então, a tarefa do Evangelho é principalmente essa: buscar os doentes da alma, que somos todos nós. Todos nós possamos buscar Jesus juntos para curarmos as nossas enfermidades, curarmos aquilo que ainda trazemos de ruim dentro de nós. Então, muito obrigado pela companhia, que possamos refletir e ver ao nosso redor se conhecemos, além de nós mesmos, quais são os doentes da alma que nós precisamos socorrer. Às vezes estão dentro de casa, às vezes são pessoas muito próximas, às vezes são pessoas que nós precisamos socorrer, nem que seja com uma prece, uma orientação, um consolo, porque todos somos necessitados de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, nos oriente, assim como fez com Simão, para que possamos ser úteis da melhor forma possível. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.